Olá pessoal, hoje estamos iniciando a nossa revisão final para o exame semestral aqui do Colégio Zé Pires, nas disciplinas de Ciência e de Biologia. Me chamo Joalisson Moreira e sou professor de Ciências e de Biologia da instituição. Vamos lá, vamos iniciar. Bom, vamos iniciar com as 5 questões para os alunos do 6º ano. A primeira questão é uma questão muito simples sobre os planetas do Sistema Solar. Seu posicionamento tendo como ponto de partida o Sol. Digamos que, por exemplo, é o planeta Terra. O planeta Terra, qual posição ele se encontra tendo como ponto de partida o Sol? Temos primeiro Mercúrio, segundo Vênus, terceiro Terra. Então, ou seja, a Terra se encontra na terceira posição. Um outro exemplo, o planeta Marte se encontra em qual posição em relação ao Sol? Se encontra na 4ª posição e assim sucessivamente. Então é necessário saber o posicionamento dos planetas. A segunda questão é uma questão muito simples, sobre intemperismo. Então é necessário vocês saberem diferenciar intemperismo químico e intemperismo físico. Lembre-se que o intemperismo, a partir da ação intempérica, nós temos a formação do solo. A terceira questão é uma questão sobre o movimento das placas tectônicas. Lembre-se que as grandes cadeias de montanhas surgem a partir do movimento de colisão das placas tectônicas. Então é necessário vocês lembrarem que o movimento de colisão origina as grandes cadeias montanhosas. A questão 4 é uma questão entre relação entre os decompositores e o solo. Lembrem-se que tanto o solo é necessário para os decompositores, quanto os decompositores é necessário para o solo, pois são eles que reciclam a matéria orgânica. Então os nutrientes voltam para o solo graças à ação desses decompositores, bactérias e fungos principalmente. E a questão 5 é uma questão simples sobre coleta seletiva, onde será apresentado algumas cores e vocês precisam identificar qual material é colocado naquela cor. Dando continuidade, agora com os alunos do 7º ano, a primeira questão do 7º ano será uma questão simples sobre teorias da evolução. Então é necessário vocês lembrarem as ideias de Lamarck e as ideias de Darwin. Vocês irão aplicar essas ideias em alguns exemplos e a partir desses exemplos vocês irão identificar se a ideia é de Darwin ou se a ideia corresponde às ideias de Lamarck. A segunda questão é uma questão sobre tipos celulares. Então vocês precisam diferenciar a célula procariótica e a célula eucariótica. A terceira questão é uma questão sobre categorias taxonômicas. Então lembrem-se do Dó-Ré-Fi-Có-Fá-Gis: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A quarta questão será uma questão sobre reino Monera. Então lembrem-se as características gerais, doenças causadas pelas bactérias, representantes. Então lembrem-se dos representantes. Lembrem-se que o reino Monera é formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. A questão 5, uma questão sobre doenças causadas por vírus. Então será apresentada uma doença e a partir dessa doença vocês precisam saber as características do vírus causador dessa doença. Agora, dando continuidade à nossa revisão final para os alunos do 8º ano. Primeira questão, uma questão muito simples sobre os ramos da biologia. Por exemplo, histologia. Histologia é o ramo da biologia que estuda os tecidos. Citologia. Citologia é o ramo da biologia que estuda as células. Genética. Genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. E assim sucessivamente. Então é necessário conhecer os diferentes ramos da biologia. A questão 2, será necessário vocês diferenciarem o microscópio óptico do microscópio eletrônico. Então lembre-se que o poder de resolução de ampliação de imagem do microscópio eletrônico é maior comparado ao microscópio óptico. A terceira questão será apresentado algumas organelas citoplasmáticas e vocês precisarão saber as funções dessas organelas na célula. A quarta questão, uma questão sobre a primeira lei de Mendel. Então será dado um exemplo e vocês farão esse cruzamento
até descobrir as proporções fenotípicas e genotípicas. A questão 5 será uma questão sobre as características gerais do tecido conjuntivo. Partindo agora para a revisão do nono ano, nós vamos ter a questão 1, ponto de fusão e de ebulição. Lembrem-se, ponto de fusão será quando a substância ela sai do estado sólido e passa para o estado líquido. E o ponto de ebulição é quando ela sai do estado líquido e passa para o estado gasoso, o estado de vapor. A questão 2 é referente àquele trabalho que nós fizemos de pesquisa, técnicas de separação de mistura. Então revisa lá que está muito fácil essa questão. A questão 3 é sobre modelo atômico. Então será apresentado o modelo atômico. Lembre-se quais as partículas estão no núcleo, qual a partícula que compõe a eletrosfera. É necessário lembrar tudo isso para poder desenvolver essa questão. A questão 4 será uma questão sobre distribuição eletrônica. Então lembre-se, camada K até 2 elétrons e assim sucessivamente. E a questão 5, uma questão simples, onde será dado algumas reações químicas e será perguntado se ela está balanceada corretamente e qual a classificação dela. Se é uma reação de síntese, se é uma reação de análise, se é de simples troca ou de dupla troca. Agora, indo para o ensino médio, primeira série do ensino médio. Primeira questão, uma questão sobre níveis de organização em biologia e microscopia. Então, será uma questão que iremos abordar 2 temas, 2 conteúdos. Então, lembre-se dos níveis de organização e sobre microscopia. A questão 2 sobre ácidos nucleicos. Então, diferencie quanto estrutura, quanto composição, a molécula de DNA e a molécula de RNA. Por exemplo, a molécula de DNA é formada por uma dupla fita, já a molécula de RNA por uma única fita. Outro exemplo, a molécula de DNA vai apresentar timina, já a molécula de RNA irá apresentar a base nitrogenada uracila, uma outra diferença entre essas moléculas. Então, fiquem atentos na hora da prova. A questão 3 sobre componentes celulares e tipos celulares. Então, é necessário os alunos de ensino médio, primeiro ano específico, diferenciar a célula procariótica da célula eucariótica, agora fazendo a relação com as organelas citoplasmáticas. Então, quais as organelas que estarão presentes em uma célula procariótica e quais organelas estarão presentes na célula eucariótica e em ambas. A quarta questão sobre mecanismo de transporte no plano da membrana. Então, será apresentado um modelo, um exemplo, e será perguntado qual tipo de transporte nós estamos apresentando nesse modelo. E a questão 5, uma questão simples sobre osmose. Lembre-se que a osmose é a passagem da água do meio hipotônico, ou seja, no meio de baixa concentração de sais, para o meio hipertônico, o meio onde tem uma alta concentração de sais. Agora, segunda série do ensino médio, questão 1, uma questão simples, cruzamento, primeira lei de Mendel. Então, lembrem-se como se faz os cruzamentos na primeira lei de Mendel. A questão 2 é uma questão de probabilidade aplicada à genética. Então, será pedido frequência. Então, frequência genotípica, frequência fenotípica, genotípica, porcentagem. Então, será cobrado nessa questão. A terceira questão, uma questão simples sobre sistema ABO. Então, lembrem do genótipo que condicionam sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O. A quarta questão, uma questão sobre a segunda lei de Mendel. E a quinta questão, uma questão sobre interação gênica. E agora, finalizando com os alunos da terceira série do ensino médio, nós temos a questão 1, uma questão sobre categorias taxonômicas. Então, será dado 2 taxons e vocês precisam identificar qual é aquele taxon que agrupa digamos que uma maior variabilidade de organismos. A segunda questão, uma questão sobre o reino protoctista. Então, as características gerais do reino protoctista. A questão 3, sobre as características gerais das plantas. Então, ou seja, será apresentado alguns termos e vocês precisam saber qual o significado daquele termo. Por exemplo, plantas fanerógamas, ou seja, aquelas plantas que apresentam flores e frutos, que são dotadas de semente. Plantas criptógamas, são aquelas plantas que não apresentam semente.
plantas traqueófitas ou vasculares, plantas que apresentam vasos condutores de seiva. A quarta questão será uma questão sobre briófitas. Então é fundamental que vocês saibam porque as briófitas não atingem grandes portes, que é justamente porque elas não apresentam vasos condutores de seiva. Ou seja, as briófitas são plantas avasculares. E a quinta e última questão será sobre a classificação das plantas. Será apresentado um exemplozinho e a partir desse exemplo, a partir dessa descrição, vocês deverão identificar de qual grupo de planta nós estamos falando. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que se saiam bem na prova. Obrigado.